Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Hoje iniciaremos o estudo de Direito dos Contratos. Primeiro, a teoria geral dos contratos e na próxima aula, os contratos em espécie tipificados no Código Civil. E o que vem a ser um contrato? Contrato é um instituto presente no cotidiano da vida de todas as pessoas e, de acordo com a Maria Helena Diniz, o contrato é um acordo de duas ou mais vontades, na conformidade com a norma jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesse entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Portanto, o contrato é a convergência de vontades, a princípio antagônicas das partes, que tem como fim regulamentar o interesse das partes. O contrato tem sempre natureza patrimonial e tem como finalidade adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas, correto? Vamos iniciar com o estudo dos princípios referentes aos contratos. Princípios contratuais. O primeiro princípio contratual é o princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade, ele tem como alicerce a liberdade contratual. A liberdade de contratar ou não, ou seja, o poder de decidir, a liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato e de estabelecer contratos atípicos, fora daqueles regulamentados pelo Código Civil. Além disso, a autonomia da vontade tem como escopo a liberdade de escolher com quem contratar. O artigo 425 do Código Civil, ele prevê que é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais deste Código. Também o enunciado 582 prevê que, com suporte na liberdade contratual e, portanto, em concretização da autonomia da vontade, da autonomia privada, as partes podem pactuar garantias contratuais atípicas. Portanto, a liberdade contratual, ela se estende para todas as normas do contrato, inclusive as referentes às garantias. Então, as partes não estão limitadas às garantias previstas no Código. Elas podem estipular outras garantias. O princípio da autonomia da vontade, ele não é um princípio absoluto. As partes não têm absoluta liberdade para contratar. A autonomia, a liberdade contratual, ela sofre algumas limitações, algumas restrições. Como, por exemplo, a liberdade de contratar ou não. Porque a vida em sociedade, ela exige a pactuação de diversos acordos cotidianos, de diversos contratos. O contrato, por exemplo, de transporte coletivo, o contrato de fornecimento de serviço essencial, de água, de energia, o contrato de compra de alimentos. Então, algumas espécies contratuais, elas estão presentes no nosso cotidiano. Ainda que a gente tenha a intenção de optar por não praticar determinados atos contratuais, a existência da vida em sociedade nos leva a praticar esses atos independente da nossa vontade. Há também limitação à liberdade de escolha do outro contratante. Alguns serviços, eles são fornecidos por monopólio. Então, quem detém o monopólio no fornecimento desses serviços, ele não tem a prerrogativa de escolher com quem contratar. Ele é obrigado a fornecer aquele serviço ou aquele produto a quem se interessar pela contratação. Como ocorre, por exemplo, no serviço, né, já citado, de água e de energia elétrica. Outra limitação à autonomia da vontade
é quanto à liberdade de escolha do conteúdo do contrato. As partes têm sim liberdade de estabelecer as cláusulas contratuais de acordo com os seus melhores interesses. Entretanto, essas normas contratuais, elas devem observar cláusulas gerais, em especial as cláusulas de ordem pública e que se referem à função social do contrato, além da boa-fé objetiva. Além disso, há algumas proibições no Código Civil. 426, por exemplo, proíbe que seja objeto de contrato a herança de pessoa viva, certo? O princípio do consensualismo, ele caminha no mesmo sentido da autonomia da vontade. De acordo com o princípio do consensualismo, para que um contrato seja firmado, para que ele seja aperfeiçoado, basta o acordo de vontade. Esse princípio se contrapõe a um formalismo excessivo que vigorava nos tempos mais primitivos. Decorre, então, o princípio de uma concepção mais moderna de contrato, de acordo de liberdade contratual mesmo. Princípio da função social do contrato. A função social da propriedade e a função social do contrato, ela se fortaleceu na ordem jurídica desde a Constituição Federal de 1988. O Código Civil de 2002, ele fortalece a necessidade de observância da função social nas relações privadas. Então, afasta-se o individualismo excessivo e é trazido para as relações individuais, privadas, contratuais, a necessidade de observância dos interesses sociais relativos às normas tanto da propriedade quanto às normas contratuais. A função social do contrato é, portanto, também uma norma limitadora da liberdade contratual. A liberdade contratual, ela pode ser exercida na medida em que ela não ofenda o princípio da função social do contrato, não ofenda o interesse social referente àquele contrato. O artigo que mais explicita o artigo que mais explicita a função social do contrato é o artigo 421, que prevê que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, certo? A função social do contrato é dirigida, portanto, à satisfação de interesses sociais e não elimina a autonomia da vontade, mas limita e reduz o alcance. A função social é uma norma de ordem pública e tem como fim buscar a justiça contratual e inserir as partes contratantes em pé de igualdade. Nesse sentido, é o enunciado 431 da Quinta Jornada de Direito Civil. O enunciado 431 prevê que a violação ao artigo 421 conduz à invalidade e à ineficácia do contrato ou de cláusulas contratuais. Portanto, o contrato pactuado sem observância da função social, ele pode ser inválido ou ineficaz. Ele como um todo ou eventual cláusula contratual. O princípio da função social do contrato, ele se aplica em duas esferas, tanto na esfera interna do contrato, quanto na esfera externa. Na esfera interna, ele tem como objetivo atingir as partes contratantes, então ele atua sobre os contratantes. E ele visa assegurar o equilíbrio contratual, a igualdade entre as partes, para que de fato a liberdade contratual ela seja exercida por todos os contratantes. O enunciado 360 da
quarta jornada, ele esclarece a função social interna do contrato e prevê que o princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes. Por sua vez, a função social externa do contrato, ela tem como fim atingir a sociedade, atingir a comunidade. Impõe a terceiros o dever de respeitar as disposições contratuais. Então, o contrato ele faz lei não apenas entre as partes, mas ele, de forma indireta, também atinge terceiros que não podem agir em desconformidade com as disposições contratuais. Então, terceiros não podem ter uma postura que infrinja a relação jurídica firmada entre as partes. Então, a princípio, as disposições contratuais, elas são pactuadas só entre os contratantes. Mas, com a aplicação da função social do contrato, ela atinge também os terceiros, porque esses terceiros eles devem guardar, ter comportamento compatível com aquele contrato. Aqui eu coloquei no nosso slide a contraposição do princípio social do contrato com o princípio da relatividade. O princípio da relatividade, ele diz justamente que o contrato ele só produz efeito entre as partes. Mas esse princípio, ele não tem mais uma verdade incontestável. A função social do contrato, ela mitiga o princípio da relatividade, já que a função social externa, ela busca preservar a ordem econômica, a fidelidade às convenções, para que terceiros não prejudiquem o contrato, terceiros não atuem de forma ilícita, interferindo indevidamente na execução do negócio jurídico alheio, certo? Enunciado 21 da jornada de direito civil, da primeira jornada de direito civil, prevê que a função social do contrato, prevista no artigo 421, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito. A tutela externa do crédito considera o contrato como um fato social, como um fato que atinge toda a sociedade, ainda que seja de direito privado, que esteja vinculado apenas aos contratantes, e deve ser observado tanto pelos contratantes como pelos membros da sociedade. A função social do contrato ainda, ela se relaciona à necessidade de manutenção do contrato. Então, sempre que possível, as partes e o próprio Estado devem atuar de forma a manter as disposições contratuais e, quando necessário, apenas afastar as cláusulas contratuais que coloquem em risco o cumprimento da função social do contrato. Ainda sobre o princípio da relatividade, que se contrapõe, de certa forma, ao princípio da função social ou tem a sua eficácia reduzida em razão do princípio da função social do contrato. O princípio da relatividade tem a ideia de que os contratos têm efeito só em relação às partes, nós já dissemos. Ninguém se submeterá a uma relação contratual, a não ser que a lei imponha ou a própria pessoa queira. Então, ninguém se submete a uma relação contratual com a qual não anuiu. Mas, por outro lado, todos têm o dever de respeito às disposições contratuais alheias. Terceiros não podem atuar de forma a prejudicar as relações contratuais alheias, certo? Próximo princípio, o princípio da obrigatoriedade da convenção. De acordo com o princípio da obrigatoriedade da convenção, as estipulações feitas no contrato, elas devem ser cumpridas pelos contratantes. O contrato faz lei entre as partes. Aquelas disposições contratuais livremente pactuadas entre as partes, elas devem ser cumpridas.
Aqui nós podemos ver o princípio da pacta sunt servanda. Ele é muito comum no direito contratual e ele prevê justamente isso, que aquilo que foi pactuado entre as partes deve ser cumprido. O princípio da pacta sunt servanda, por sua vez, ele não é absoluto. Ele é limitado pelo princípio do equilíbrio contratual. A força vinculante dos contratos, ela pode ser contida pela autoridade judicial. Quando? Quando ocorrerem certas circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem a previsão de uma excessiva onerosidade no cumprimento da prestação. Nesses casos, é necessária a intervenção estatal para restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes. Lembrem que no início da relação contratual, as partes estão em pé de igualdade. A função social do contrato atua para que as partes estejam sempre em pé de igualdade. Se no decorrer da execução do contrato, no decorrer do cumprimento das prestações, ocorrer um fato, uma circunstância excepcional ou extraordinária que prejudique esse equilíbrio contratual, então as normas de direito civil permitem que haja uma intervenção estatal por meio do Poder Judiciário para que a relação contratual ela volte a se equilibrar. Aqui no princípio do equilíbrio contratual, nós temos uma outra expressão em latim que é bastante comum, que é a cláusula rebus sic stantibus. Essa cláusula, mais ou menos na tradução literal, seria estando as coisas assim. A teoria recebeu esse nome e consiste basicamente em presumir que nos contratos comutativos, de trato sucessivo e execução diferida, portanto, naqueles contratos em que há prestações diversas, o contrato não é extinto com o cumprimento de uma única prestação, há uma cláusula implícita que diz que aquelas disposições contratuais pactuadas, elas serão mantidas se as coisas continuarem da forma em que estavam no momento da pactuação. Se, no entanto, modificar-se a situação em razão de acontecimentos extraordinários, como uma guerra, que torne excessivamente oneroso para um dos contratantes o adimplemento da prestação, poderá esse contratante requerer ao juiz que o isente da obrigação parcial ou totalmente. Aqui, então, há uma permissão legal de intervenção do Estado em uma relação jurídica privada para garantir o equilíbrio contratual entre as partes. O Estado intervém não só mediante a adoção de normas de ordem pública, mas também com ações excepcionais de revisão judicial dos contratos. Prevalece, então, a intervenção mínima do Estado. Em regra, vale o que as partes pactuam: liberdade contratual, autonomia da vontade privada. Uma vez sobrevindo uma situação excepcional, extraordinária, não prevista, que cause o desequilíbrio entre as partes, é possível a intervenção do Estado por meio do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual. Nesse sentido, é o parágrafo único do artigo 421. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Não sei se vocês se lembram, mas nós vimos lá nas obrigações a previsão do artigo 317 do Código Civil. O que diz o artigo 317? Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação.
Então, a revisão do contrato, ela tem lugar quando houver a superveniência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que torne onerosa a relação contratual para um dos contratantes. É imprescindível que essa alteração na situação das partes seja radical, seja uma alteração violenta, inesperada, que reduzam a igualdade nas prestações. Nós temos o artigo 421-A no Código Civil, que ele foi incluído em 2019, no final do ano. E ele disciplina de forma mais clara como deve se dar essa revisão dos contratos para garantir o equilíbrio contratual. O artigo prevê que nos contratos civis e empresariais presume-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvando os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, bom, até aqui ele disse que os contratos, eles são presume-se que os contratos sejam paritários e simétricos, ou seja, que eles sejam estipulados em condições de igualdade entre as partes. E ressalvados regimes jurídicos previstos em leis especiais, como, por exemplo, no Código de Direito do Consumidor, que há um regime jurídico diferente que busca reequilibrar a relação jurídica, garantindo a igualdade para o consumidor. Nos incisos aqui do 421-A, garante-se as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Portanto, a interferência estatal nas relações jurídicas privadas, ela é excepcional e limitada. Excepcionalmente ainda, pode ser que uma relação jurídica, um contrato, ele esteja de tal modo desequilibrado que não seja possível apenas sua revisão, seja necessário a resolução do contrato. Isso quando ocorrer a onerosidade excessiva. Nós veremos adiante quando estudarmos as formas de extinção do contrato, tá? Aqui eu só acho importante fazer uma ressalva que essa teoria da imprevisão, que exige a superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, ela é a disciplina do Código Civil, a disciplina das relações jurídicas privadas em que as partes estejam em pé de igualdade. No Código de Direito de Defesa do Consumidor, a teoria adotada é outra, tá? Lá, a teoria adotada é a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. A forma de revisão e de resolução dos contratos sujeitos ao CDC é diferente. Aqui nós estamos tratando especificamente dos contratos civis e empresariais em que as partes estejam em pé de igualdade. Outro princípio contratual é o princípio da interpretação mais favorável ao aderente. Os contratos por adesão são aqueles contratos em que se reconhece que as partes não estão, desde o princípio, em pé de igualdade, porque um dos contratantes ele não tem a liberdade de discutir e estabelecer as cláusulas contratuais. Ele tão somente manifesta a vontade de anuir com a proposta da outra parte. Um exemplo desse tipo de contrato é o contrato bancário. Né? Os clientes do banco, em geral, eles não têm liberdade para discutir as cláusulas do contrato. O banco ele prevê, ele tem os contratos já tem as disposições contratuais previstas
E aí os clientes eles têm a possibilidade de anuir ou não com aquelas cláusulas. Se não anuir, não vão contratar, né? O artigo 423, ele reconhece a existência desses contratos de adesão e prevê que, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Quem é o aderente? É aquele que simplesmente anuiu com as disposições contratuais. Ele não teve a possibilidade de discutir previamente aquelas disposições ou de alterar essas disposições. Ele só teve a possibilidade de anuir ou não. Então, se essas disposições contratuais forem ambíguas ou contraditórias, elas deverão ser interpretadas sempre em favor do aderente. Nesse sentido, também é o artigo 47 do CDC, que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, porque, em geral, o consumidor é o aderente. No CDC, no artigo 47 do CDC, a interpretação mais favorável ao consumidor, ela não está restrita aos contratos de adesão, tá? Mas o Código Civil, sim. Nesse mesmo sentido, o artigo 424, aqui na sequência, prevê que nos contratos de adesão serão nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio jurídico. Então, renúncia antecipada a direitos em contrato de adesão são disposições nulas. Porque se o aderente ele não teve nem a possibilidade de discussão dessa cláusula, ele não pode renunciar antecipadamente direitos. Tá? Aqui eu coloquei no slide alguns enunciados da Jornada de Direito Civil que tratam sobre a interpretação mais favorável ao aderente. E é importante a gente salientar também que o princípio da interpretação mais favorável ao aderente, ele abranda também a força obrigatória dos contratos, tá? Por fim, e não menos importante, nós temos o princípio da boa-fé objetiva. Esse princípio é importantíssimo nas relações contratuais e é uma norma que requer um comportamento leal e honesto dos contratantes. O princípio da boa-fé objetiva, então, ele privilegia o respeito à lealdade. As partes contratantes, elas devem ser leais. Esse princípio é expresso no artigo 422, que prevê que os contratantes serão obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé objetiva. Então, a boa-fé objetiva, ela deve ser observada em todas as fases do contrato, inclusive nas fases de negociação. Então, negociação preliminar e a pactuação e depois a execução do contrato deve ser permeada pela boa-fé objetiva. Trata-se de um dever de conduta, de lealdade, de confiança. A função social, a função da boa-fé objetiva, nós podemos destacar três funções da boa-fé objetiva. A primeira é a função interpretativa, prevista lá no artigo 113 do Código Civil, que prevê que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com lealdade. Também é função da boa-fé objetiva a imposição de limites e de controle. É uma função, a função do exercício de direitos subjetivos, que são limitados pela boa-fé. O exercício dos direitos, eles não podem ser feitos de forma abusiva. Esse princípio, essa função, ela pode ser extraída do artigo 187 também do Código Civil, que prevê que é ato ilícito a prática o exercício de um direito
de forma abusiva, acima dos limites impostos pela lei. E, por fim, a terceira função da boa-fé objetiva é a função integrativa. A função integrativa, ela se refere ao cumprimento tanto dos deveres previstos no contrato, dos deveres principais das partes, mas também dos deveres anexos, dos deveres acessórios. Os deveres anexos às disposições contratuais decorrem de uma justa expectativa que as partes têm que elas estejam sempre lidando com pessoas íntegras, probas. São deveres de proteção ao contratante. Esses deveres, eles se relacionam à segurança do contratante, ao sigilo que resguarda a intimidade da vida, à plena informação dos termos contratados, ao zelo, à lealdade, que devem guardar sempre os contratantes uns com os outros. Tá? Então, não basta que as partes cumpram exclusivamente as disposições contratuais. É necessário que as partes tenham também uma postura leal com a outra parte nos deveres anexos, nos deveres de informação, nos deveres de guardar sigilo, de respeito ao outro contratante. Tá? Do princípio da boa-fé objetiva, nós extraímos figuras correlatas, aplicáveis ao direito contratual e que se relacionam também ao comportamento das partes nas relações contratuais. A primeira figura correlata é a venire contra factum próprio, que significa a vedação a comportamento contraditório. A relação contratual deve sempre se respaldar no princípio da proteção à confiança. As partes devem confiar que o outro contratante esteja guardando a boa-fé. Então, não se pode aceitar que a parte contrária tenha um comportamento contraditório àquilo que era até então praticado, porque isso atentaria contra a confiança estabelecida naquela relação. Então, para a ocorrência desse comportamento contraditório, é necessário que haja, portanto, um comportamento que gere expectativas na outra parte, que a outra parte invista nessa expectativa e que, na sequência, um dos contratantes haja de forma contraditória ao que era praticado até o momento. Então, veda-se aqui a quebra da expectativa. Tá? Outra figura correlata é a suprécio. A suprécio, ela decorre da ocorrência de uma inação prolongada, de uma omissão, de uma inércia, que consiste em uma redução do conteúdo obrigacional. Ela se aproxima com a venire contra factum próprio, são figuras correlatas e ambas atuam como fator de preservação da confiança alheia. A diferença entre a suprécio e a venire é que na venire a confiança está em determinado comportamento vinculado à conduta antecedente. Na suprécio, as expectativas estão projetadas apenas pela injustificada inércia do titular por considerável decurso de tempo. Então, o que acontece na suprécio? Há disposição contratual em favor de um dos contratantes, mas aquele contratante reiteradamente deixa de exercer aquela disposição contratual que seria em seu favor. E isso gera no outro contratante uma expectativa de que o exercício daquela prerrogativa não será exercido ao longo do contrato. Essa expectativa prolongada no tempo, ela não pode mais ser contrariada, sob pena de afronta ao princípio da confiança. A surrécio, ela está atrelada a suprécio
e é a ampliação do conteúdo obrigacional para outra parte. Aquela parte que produz uma expectativa em razão da inércia da outra parte no exercício da sua prerrogativa contratual. No artigo 330 do Código Civil, nós temos um exemplo clássico de suprécio por uma das partes e surrécio para a outra parte. O artigo prevê o pagamento reiteradamente feito em outro lugar, faz presumir a renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, o contratante que deixa de exigir o pagamento no local previsto no contrato, ele gera no outro contratante a expectativa de que essa exigência nunca mais será feita, certo? Outra figura correlata, Dutch to mitigate the loss, traduz-se na mitigação do prejuízo pelo próprio credor. Como as partes devem guardar sempre o princípio da boa-fé objetiva, não é possível que o credor ele deixe de agir para evitar o agravamento do seu próprio prejuízo. Então, uma vez verificada a prática de conduta pelo devedor que possa trazer prejuízos ao credor, o credor ele deve agir o mais rápido possível para evitar a ampliação dos seus prejuízos. Nesse sentido, é anunciado 169 da Terceira Jornada de Direito Civil. O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. A parte que invoca a quebra do contrato, ela deve tomar as medidas razoáveis, levando em consideração as circunstâncias para limitar a sua perda. Se ela negligencia em tomar tais medidas, a parte faltosa pode pedir a redução das perdas e danos em proporção igual ao montante da perda que poderia ter sido diminuída. Então, imaginem uma situação em que ocorreu uma amora do devedor e o credor ele deixa de tomar as medidas necessárias para reduzir os prejuízos, para diminuir a dimensão dos prejuízos que ocorrerão. Nesse caso, o devedor ele pode pedir a redução das perdas e danos, porque ele não é responsável por todo o prejuízo, se o credor não agiu de modo a reduzir o prejuízo que incidiria naquela relação jurídica. Tá? Outro princípio correlato é o da adimplemento substancial, que decorre também dos princípios gerais do contrato e tem como intenção que se prepondere a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva. Então, a parte que cumpre de forma substancial as obrigações contratuais e incorre em um inadimplemento mínimo, ela tem expectativa de que não haja a quebra da relação contratual. O princípio do adimplemento substancial ele pode ser extraído do artigo 475 do Código Civil. Por fim, o princípio, a figura do tukok, que é a hipótese que se verifica em um determinado comportamento dentro do contrato que viola o seu conteúdo. Então, se um dos contratantes age de forma a violar o conteúdo contratual, ele não pode exigir da outra parte que um comportamento se ele mesmo deixou de cumprir as disposições legais e contratuais. Aquele que viola de determinada norma não pode desempenhar a situação jurídica que ele mesmo deu causa. Tá? Aqui nós temos o exemplo do artigo 180 do Código Civil. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Muito bem.
Encerramos aqui os princípios contratuais e voltaremos com a formação dos contratos.